Das cinzas de um mundo corrompido e moribundo, ela surge como uma fênix, uma entidade sem Deus. Ela é a legião do caos. Sim, meus amigos e minhas amigas, é hora de falar do Arch Enemy, nossa última banda sueca nesta série The Dark Side of the Flame. Muito bem, vou falar dessa banda de death metal da Suécia, que é, na verdade, um supergrupo, inicialmente formado pelo guitarrista Michael Amott, ex-Carcass. A banda tem em seus membros célebres músicos de diversas partes do mundo e forma, assim, uma das bandas mais importantes do cenário atual do heavy metal. A sua sonoridade é identificada como um death metal melódico, onde as linhas de guitarra de modo acelerado fazem duetos à la Judas Priest, a bateria é acelerada como no mais impiedoso thrash metal e os vocais são guturais. Mas os vocais aqui, eles têm uma característica própria que ajudou a difundir a fama da banda. O fato dela conter um vocal gutural feminino, inicialmente com Angela Gossov, a alemã, e agora com a canadense Alyssa White-Gluz. No entanto, o Arch Enemy foi fundado na Suécia no começo dos anos, na metade dos anos 90 e tinha na sua formação original um vocalista, né, masculino chamado Johan Olivia, né? Johan Livia deixou a banda depois do terceiro disco, dando lugar a Angela Gossov, que ficou até 2014, quando foi substituída por Alyssa White-Gluz. Muito bem, meus caros, vou considerar então essa banda, né, que faz parte aqui do nosso hall de 30 bandas, né, que eu coleciono toda a discografia e posso comentá-la com alguma familiaridade. O Arch Enemy lançou ao longo dos anos 10 trabalhos de estúdio, né? Vou deixar de lado aqui, como de costume, as coletâneas e regravações como o The Root of All Evil, lançado em 2009, que é uma regravação dos primeiros discos da banda, que tinha o vocal do Johan Livia, e aqui no caso, né, o vocal foi feito pela Angela. E vou deixar também o lançamento recente, 2019, chamado Covered in Blood, que traz covers que a banda gravou ao longo dos anos, né? São quase 20 faixas aí de covers, né, que foram gravados esporadicamente como bônus de alguns discos, como participantes de tributos, etc, né? Então eu vou considerar apenas os trabalhos de estúdio. Como o Arch Enemy, né, apesar de ser uma banda bastante conhecida no cenário do heavy metal, é uma banda de death metal, portanto uma banda de metal extremo, ainda que seja o death metal melódico, é uma banda que não é conhecida por todos que acompanham esse canal. Então eu vou fazer um breve resumo sobre a trajetória da banda, antes de apresentar o meu ranqueamento, que vai, como sempre, do pior ao melhor. Muito bem, o Arch Enemy estreou em 1996 com esse álbum aqui, Black Earth. É um álbum que é um pouco mais raro, né? Foi o último que eu adquiri, mas foi o primeiro da banda, lançado em 1996. Ele tinha a seguinte formação, né? Além do Michael Amott, né? O célebre guitarrista de origem sueca e britânica que fez parte do Carcass nos anos 90 e tocou nesse que é considerado o grande álbum clássico do Carcass e do death metal melódico em geral, o Heartwork. Né? E então, a partir, né, da fama conseguida com esse trabalho, o Michael Amott tem diversos outros trabalhos, formou uma banda chamada Carnage, e tem também, além do Arch Enemy, uma banda de stoner rock chamada Spiritual Beggars, né? Como nós vimos também, né, o Michael Amott chegou a participar de um dos trabalhos do Candlemass, né? Então é um músico bastante requisitado, né? E bastante célebre. No primeiro disco ele não fez apenas as guitarras, né?
mas ele também fez o baixo, né? E ele formou o Arch Enemy também junto com seu irmão Christopher Amott, né? Que é um guitarrista também importante na cena do death metal sueco. Hoje ele toca no Dark Tranquillity. E além do Johan Livia, né? O primeiro disco do Arch Enemy, o Black Earth, já continha na bateria o baterista que está até hoje, Daniel Erlandsson. No entanto, o Daniel Erlandsson, né, que é outro músico bastante conhecido, né, ele também atua como baterista do Brujeria, além de ter participado de bandas como In Flames, né, ele deixou a banda quando a banda lançou o segundo trabalho, né, de estúdio, que foi o Stigmata, em 1998. Né? E aí o baterista nesse disco é um indivíduo chamado Peter Wilduer. Né? Se bem que o Daniel Erlandsson, não confundir com Adrian Erlandsson, que também é um outro baterista conhecido, né? Que é inclusive hoje o baterista de uma outra banda conhecida de death metal melódico, que é o At The Gates, né? O Daniel Erlandsson, ele voltou logo depois da banda, né? E deu tempo para ele tocar em algumas faixas aqui do Stigmata, né? Muito bem. E aí, aqui, a partir do segundo disco, já fazia parte da banda o Charlie D'Angelo, né? Que não, aliás, ele não toca aqui nesse segundo disco. O baixista aqui é Martin Bengtsson, né? É só no terceiro disco que aparece o Charlie D'Angelo, né? Que é o baixista que fez parte também da última formação do Merciful Fate. Ele que é de origem sueca e também participa em outras bandas, né? Como além, né, do Spiritual Beggars, também o Night Flight Orchestra, né? Muito bem. Então nós temos aí, né, todos esses músicos bastante conhecidos, bastante famosos na cena do heavy metal e do rock mundial, né? E o Arch Enemy então conseguiu, né, especialmente a partir do ano 2000, com o lançamento de Wages of Sin, uma grande celebridade, né, por conta, né, de ter, sendo uma banda de metal extremo, né, a primeira que contém uma vocalista mulher. Claro que não é a primeira vez que nós temos uma banda masculina com um vocal feminino. E nem é a primeira vez, e já houve, né, na história da música, do rock e do heavy metal, bandas femininas. Mas com essa extremidade, digamos assim, do vocal gutural, né? De fato, o trabalho da Angela Gossov nesse disco aqui chamou muita atenção. E, de fato, não apenas por ser mulher, mas por realmente ter acrescentado muito à banda, porque Johan Livia, apesar de ser um bom vocalista, não chega, né, a empolgar tanto quanto os vocais da Angela e mesmo da Alissa, que é a atual vocalista, né? O Johan Livia, ele tem um tipo de canto assim que inclusive me dá uma certa agonia, e sempre a questão dos vocais no death metal é um problema, né? Boa parte das bandas que surgem como bandas de death metal acabam partindo em outra direção musical, justamente porque, né, o vocal ele é muito exigido e nem sempre ele consegue dar conta, né, da evolução musical da banda, né? Então, as grandes bandas de death metal que se mantiveram dentro do estilo é porque realmente tiveram vocalistas muito fortes, como é o caso, por exemplo, do Cannibal Corpse, do Obituary e outras bandas, né? Mas o Arch Enemy realmente pedia essa evolução, e essa evolução veio com a Angela, com um vocal gutural forte, mas rasgado, né? Um pouco mais agudo, né? E é um tipo também de vocalização que eu gosto bastante, porque é próxima também da vocalização das bandas de
black metal, né, que puxam, digamos assim, um gutural que remete talvez ao modo de cantar do Quorthon, do Bathory, né? Muito bem, então a banda lançou, né, diversos discos com a Angela Gossow nos vocais. Anthems of Rebellion 2003, Doomsday Machine 2005, Rise of the Tyrant 2007 e, por fim, com a Angela, Chaos Legions em 2011, né? Enfim, e aí em 2014 a Angela foi substituída pela Alyssa White-Gluz, né, que é uma cantora, vocalista canadense, que fazia parte de uma banda de metalcore chamada The Agonist, e ela estreou nesse disco aqui, War Eternal, de 2014, né? Nesse disco nós tivemos a saída do Christopher Amott, né, que é o irmão mais novo do Michael Amott, e a presença aqui nesse disco do guitarrista Nick Cordell, que depois foi substituído pelo guitarrista, ex-guitarrista do Nevermore, Jeff Loomis, que aparece aqui no Will to Power, o último trabalho de estúdio da banda lançado em 2017. Está previsto para este ano de 2022 o lançamento do 11º álbum de estúdio do Arch Enemy, que já tem o nome de Sievers, né? Algumas faixas aí já estão, né, disponíveis na internet para a gente apreciar os clipes, né? Faixas como Handshake with the Devil e outras cujo nome agora me foge. Mas enfim, então essa é a trajetória do Arch Enemy. Tem alguns discos ao vivo também, vou falar deles mais tarde, mas vamos passar aqui para o nosso ranqueamento, né? Desses 10 discos, como é que eu os avalio do ponto de vista de quais são os melhores, né, e os piores, né? O disco que eu considero mais fraco é o segundo disco da banda, o Stigmata, de 1998, né? Esse álbum ele teve de fato muitas intempéries, né? Teve a saída do Daniel Erlandsson, né, que depois voltou, e teve também um período em que o vocalista Johan Livia teve uma inflamação na garganta, então ele teve muita dificuldade no estúdio. E o disco ele só foi completo depois, quando voltou, depois de uns meses, né, que eles iniciaram as gravações, o Daniel Erlandsson voltou, assim como voltou a saúde também do vocalista, e eles gravaram duas das melhores faixas, né, que são a primeira, Beast of Man, e uma que aparecia apenas como um bônus, mas que depois acabou se tornando uma faixa obrigatória, inclusive nos shows com a Angela, que é a Diva Satânica, né? E de fato são os dois grandes momentos desse disco. Eu destaco também Bride of Destiny, que é a última faixa, que tem umas frases de guitarra muito boas, mas é o disco mais fraquinho. É um bom disco de death metal melódico, mas nada que chame muito a atenção. O primeiro disco da banda, Black Earth, fica na minha avaliação em 9º lugar. É um pouco melhor do que o segundo. Foi um grande lançamento, né, que inclusive já chamou muita atenção a banda, é claro, tendo em vista que os músicos já eram bastante conhecidos. Black Earth, que contém, né, algumas faixas que até hoje são tocadas pela banda nos shows, como Bury Me a Angel, Dark Insanity e Fields of Desolation, que geralmente é a faixa que, pelo menos a parte final dessa faixa, ela fecha os shows do Arch Enemy. E enfim, é um disco forte assim de estreia, né, que realmente vale muito a pena ser conhecido, especialmente porque os discos, né, dessa fase com o Johan Livia são menos conhecidos, né? Muito bem, nós temos em terceiro lugar, ou em 8º lugar, na verdade, né,
como o melhor disco dessa primeira fase com esse vocalista Johan Liva, que é esse trabalho aqui chamado Burning Bridges de 1999. É um disco mais curto, digamos assim, mas com faixas muito boas como The Immortal, Silver Wing, Demonic Science e também a faixa título, né? Então é um disco que é um ótimo disco de death metal, né? Mesmo em comparação, né? Ele chega, né, em alguns momentos ao nível dos lançamentos subsequentes da banda, que de fato chamaram mais atenção, e é por isso também que eu deixo toda essa parte, a primeira fase da banda, né, com o Johan Liva nos vocais, na segunda parte, né, da discografia, né. Muito bem, então a gente começa aqui, os sete álbuns restantes são os grandes álbuns e mais conhecidos do Arch Enemy, né? Em sétimo lugar, eu vou colocar Doomsday Machine, de 2005, álbum que tem algumas faixas bastante célebres, como Nemesis, como My Apocalypse, né, que é uma faixa bem interessante, com diversas quebras de ritmo, né, no meio. Tem uma parte lenta, tem uma parte elevada, que é sempre cantada no estádio, né? Uma coisa assim meio Iron Maiden. Mas é uma faixa muito boa. Taking Back My Soul também, muito boa. É um disco pesado, um disco forte, mas que fica aqui no meu ranqueamento em sétimo lugar. Em sexto lugar, eu vou de Rise of the Tyrant, de 2007. Um disco que fez muito sucesso comercialmente falando, né? A banda estava no auge. Tem faixas muito boas e bastante melódicas, como I Will Live Again, Revolution Begins e a faixa final, Vultures, né? É uma faixa assim com épica também, com os riffs de guitarra assim grandiosos, né? Bem interessante. Enfim, um ótimo álbum também do Arch Enemy, né? Uma discografia bastante sólida, com discos muito bons, né? E esse aqui fica em sexto lugar. Em quinto lugar, o último álbum da banda, Will to Power, 2017. Esse vai ficar em quinto lugar. Um disco muito bom, né? O segundo trabalho com a Alyssa White-Gluz nos vocais. O primeiro com Jeff Loomis dividindo a guitarra com Michael Amott. Temos, né, fazendo a cozinha de sempre, Daniel Erlandson e Charlie D'Angelo. Eu gosto muito de várias faixas desse disco: The Race, Blood in the Water, The World is Wars, The Eagle Flies Alone, Murder Scene, First Day in Hell. Muitas faixas muito boas. E o que chama atenção também nesse disco, né, é a variedade das linhas vocais da Alyssa, né, que usa também vocais limpos, né, especialmente na faixa Reason to Believe, né, que de certa forma é uma balada, né, é bem mais acessível, mas eu particularmente não tenho nada contra, não vejo, né, como alguns costumam ver, essa é uma banda comercial, uma banda vendida. Não vejo assim. Eu acho que são músicos excelentes, que fazem muito bem o que se propõem a fazer e que têm um grande público por muitos méritos musicais e não por apelo comercial. Então, Will to Power fica em quinto lugar. Em quarto, War Eternal, 2014, um disco também excelente, né? A Alyssa sempre, né, esses dois discos que a banda lançou com ela são trabalhos excelentes, então a expectativa para o próximo é a maior possível.
A faixa título é ótima. Never Forgive, Never Forgot, né? Como sempre, a primeira faixa é muito forte, depois de uma introduçãozinha. As the Pages Burn, mantém a intensidade. E há outros grandes momentos como Time is Black e Avalanche. Avalanche é uma faixa que é inclusive parecida com a Vultures do Rise of the Tyrant. É uma faixa mais épica, assim. E o disco fecha com Down to Nothing e depois um interlúdio que sempre tem, né, de guitarra, Not Long for This World. Além de um cover aqui que é muito interessante de um músico que eu não conheço chamado Mike Oldfield, né, uma faixa chamada Shadow on the Wall. Muito bem, esse então fica em terceiro lugar. Agora vamos, né, para a decisão. Quem vai ficar com os dois primeiros lugares na minha avaliação? Em segundo lugar, Wages of Sin, né? Muitos críticos veem esse como o melhor álbum da banda. O primeiro com a Angela Gussov. Nós temos, né, faixas clássicas como Burning Angel, Heart of Darkness, Ravenous, Savage Messiah, enfim, Dead Bird Dead, um disco excelente, né, clássico, dos melhores discos de Melodeath, né, como costuma se chamar desse gênero. Enfim, um disco muito bom, mas eu vou ficar, ou vou... Aliás, eu pulei o terceiro, né? Pulei o terceiro. Então, antes de falar do primeiro, eu vou falar do terceiro, que é Chaos Legions, né? Um álbum que é considerado um tanto quanto comercial, justamente como outros discos da banda, né? Que levaram um pouco essa... É uma banda que é muito, assim, o público de death metal mais extremo não gosta do Arch Enemy, acha um pouco comercial. Não é nem pela questão de ter uma mulher nos vocais, não é questão realmente de uma sonoridade que de fato é mais acessível para um público, né? Mas que para boa parte do público que escuta música hoje em dia, né, que é mais acostumado com pop, com música eletrônica, esse tipo de música é demais para os ouvidos, né, de uma grande massa consumidora de música. Então, Chaos Legions é sim um ótimo disco, né? Fica em terceiro lugar na minha avaliação. Então, o top 3 é o seguinte, né? Chaos Legions, de 2011. Destaque para as faixas Bloodstained Cross, Under Black Flags We March, No Gods, No Masters, que de fato é uma canção um pouco mais pop, talvez, né? Aquela coisa meio pula-pula, mas é muito boa. Eu também gosto muito da Through the Eyes of a Raven e Cruelty Without Beauty, né? Então, Chaos Legions fica em terceiro lugar. Em segundo, melhor. Em segundo é esse aqui, Wages of Sin, de 2001. Primeiro álbum com a Angela Gussov, né? Já citei as músicas. E o meu disco favorito do Arch Enemy é Anthems of Rebellion, né? Que é o disco de 2003, foi produzido e mixado pelo Andy Snip, né? Um produtor de muitos discos dos últimos anos, de bandas de thrash e death metal, né? Hoje guitarrista do Judas Priest. Muitos não gostam das produções, né, do Andy Snip, né, que acham muito mecânicas, que tudo fica muito perfeitinho, mas eu não vejo nenhum problema na produção desse disco, que contém alguns dos maiores clássicos da banda, como We Will Rise, Dead Eye See No Future e Silent Wars, que é uma das melhores, né? Além de Leader of the Rats e qual mais? End of the Line, que eu também gosto muito. Enfim, um disco excelente, para mim o melhor então do Arch Enemy, esse aqui, Anthems of Rebellion, de 2003, meu disco favorito do Arch Enemy. Embora sim, os álbuns são tão bons que qualquer um que você escolher, né, como
melhor disco, tá bem votado, né? Porque é uma banda com uma discografia bastante sólida. Ela não é uma discografia repetitiva, cada álbum tem um elemento diferente. São músicos, né, já com grande carreira aí, que estão há mais de 30 anos na estrada. E, enfim, uma banda excelente aí para quem não conhece e quer se arriscar a ouvir uma banda de metal extremo. O Arch Enemy é uma boa pedida. Ok? E vale destacar também, né, os lançamentos ao vivo. O último foi esse aqui, As The Stage Burns, ao vivo no Vakin, CD e DVD. Temos aqui o Live Apocalypse e Tyrants of the Rising Sun, ao vivo no Japão. Grande performance aqui da Angela Russov, também nesse. E esse aqui com a Alissa. Ok? Então é isso, meus caros. Encerramos essa semana com as bandas suecas. Voltaremos na semana que vem com uma banda ainda da Escandinávia, da Noruega. E depois, né, a gente vai dar início à fase final da série, falando aí das últimas bandas desse catálogo de 30 bandas que eu tenho abordado neste seriado, neste primeiro quadrimestre de 2022. Até a próxima, continuem acompanhando e se inscrevam no canal. Até mais.